está daquele jeito porque é o que nós ouvimos, a indiferença do Estado, uma falta de agilidade do Estado? Existe uma responsabilidade do poder constituído? Existe. O problema é, há um caos no Poder Legislativo. Que hoje nós temos uma lei suave, amanhã nós temos uma lei endurecedora. Os juízes não acreditam em penas alternativas. Eu tive um caso recentemente... Juízes? Magistrados não acreditam. Eu tive um caso recente em que o rapaz estava preso por furto de um pequeno quadro. Ele foi à prisão. Solicitei a liberdade provisória dele. Olha, ele não precisa estar aqui, até porque, de acordo com a lei, ele vai ter que ser aplicada a pena alternativa. O juiz não concedeu, porque o juiz, já que eu tenho que aplicar a pena alternativa a ele, ele não vai ficar na prisão, eu vou segurá-lo o máximo que eu puder. Ele conseguiu segurar o rapaz por 8 meses. Mas isso é regra ou é exceção, né? Nós podemos fazer essa afirmação que há um sentimento na magistratura, né, contrária à aplicação de penas alternativas? E existe isso? Essa cultura de que pena é cadeia. Sim, mas a cabeça do juiz, os mais jovens, isso? Esse é um traço da personalidade da magistratura brasileira? Pode passar por um processo, mas essa cultura arraigada, não é quando se pensa em pena. Eu estava conversando ainda hoje sobre livros sobre pena. Não é toda vez que se escreve um livro sobre a pena, a capa tem que ser uma prisão. Não é alguém prestando serviço à comunidade, não é alguém participando de um curso, de uma medida. Por que pena é igual à prisão? E esse ranço, essa questão fica arraigada. Pena é como punição. É a punição. O sofrimento tem que ser algo que faz o sujeito sofrer. Da onde que vem isso, hein? Isso aí é herança do quê? Da onde que é? Já foi usada a expressão medieval aqui, né? Isso é coisa da Idade Média mesmo. É o quê? Mas tem muito, aliás, a pena de prisão, como concebida hoje, nasce no direito canônico, né? A ideia do sujeito que ele ia cumprir penitência pelo pecado que fez. Quer dizer, então, tem a relação com religião também. Ele teria que ficar recluso, não é? Onde ele ficaria se penitenciando e ele sublimaria, não é? Assim como quem peca vai para o inferno. Morre, é isso? É a ideia de que quem fez o mal tem que sofrer pelo mal. E o sistema penitenciário tem que ser o inferno. Aqui. Penitenciária, vem daí. Por isso que chama penitenciária. É o lugar onde se cumpre penitência, para sofrer. Agora, eu confesso... Penas alternativas, os países que adotaram o exemplo americano, é fabuloso. A justiça restaurativa... o indivíduo comete um crime de pequeno potencial ofensivo num determinado bairro, ele vai retribuir para aquele bairro, ele vai fazer um trabalho comunitário dentro daquele bairro e se ele molestou uma família, ele vai prestar um serviço para essa família, ele vai tentar se integrar de novo. Agora, para isso acontecer, essa sociedade, ela tem que ter também um tipo de preparo para amadurecer para essa compreensão. Existe alguma coisa? Eu confesso que eu não vejo campanhas, né, de orientação, de informação para mudança de mentalidade. O Ministério da Justiça fez uma pesquisa com a população sobre a percepção das penas alternativas e a conclusão foi essa, de que a população ainda não legitima as penas alternativas. A população entende ainda que pena alternativa é sinônimo de impunidade. De impunidade. É sinônimo de impunidade. Bom, mas essa mudança não é só a pena alternativa. Digamos, esse endurecimento da sociedade, tanto mais dura, eu acredito, ela permanece, quanto menos segura ela se sente. Porque é um mecanismo de defesa, sem dúvida, é um mecanismo de defesa. Esse temor de que não funcione a sanção aplicada para quem cometeu o delito. A chamada indústria do medo. Nós vivemos debaixo da indústria do medo. Ora, pensamos nos homicídios. Os homicídios não alcançam 15% dos crimes. No entanto, eles ocupam o noticiário, eles ocupam quase 60% do noticiário. Isso é fabricado? Isso é quando falo noticiário, você está sugerindo que a mídia é quem acaba alimentando isso com que interesse? A mídia, fica difícil apresentar uma grande quantidade de crimes de menor potencial ofensivo no noticiário. No entanto, crimes violentos chamam mais atenção. Não, eles chocam mais. E eles são uma notícia importante, exatamente porque os mais violentos muitas vezes são irreparáveis. E não necessariamente aqui não é uma questão de manipulação pela violência, etc. Mas a sensação de insegurança, ela quase que necessariamente cresce com o avançar tecnológico. Não é? Então,
há 100 anos, 50 anos, 30 anos, um crime que acontecia do outro lado do mundo, do outro lado do país, não é? Ele não ia chegar ao meu conhecimento. Hoje ele chega em tempo real. Então me dá a impressão que o crime está me cercando a todo momento. Um crime que aconteceu em outro continente, um crime que aconteceu a 500 quilômetros, não é, da minha casa, mas dá a impressão que está aqui, porque eu vejo a imagem do crime, eu escuto o som, eu vejo o sujeito sendo detido, eu vejo a vítima. Não é? Então essa sensação de insegurança, ela realmente cresce, mas não necessariamente na mesma proporção que cresce a violência em si, ou pelo menos não a violência, não é essa violência que a gente está tratando. Agora, a própria sociedade. Então, se por um lado a pessoa que comete o delito, que comete o crime, que não constitui uma ameaça à sociedade, ela pode passar por um processo de reeducação? Agora, reeducação como com o que nós assistimos, que é uma pálida ideia do que é o sistema prisional. Então, a prisão é a escola do crime. E por outro lado, a hora que a pessoa sai de lá, a sociedade acolhe, oferece a oportunidade para o egresso. Acho que esse é o segundo problema. Alguém coloca dentro da sua casa para trabalhar o egresso da prisão. Ele chega e fala, olha, vou te contar a minha história, sabe? Aconteceu isso, eu peguei a faca, eu aconteci e tal. Aí se contrata, ou você fala, então não vai dar, sabe? Por alguma razão. E isso é compreensível na sociedade? Esse acho que é o segundo problema, sair. Acho que não. Acho que o primeiro problema é sair. Estou aqui do lado de um defensor público, são 35 defensores, ele pode me corrigir, para potenciais 100 mil presos. Isso. 35 para 100 mil presos. Esse rapaz que entrou ontem ali por um furto de um desodorante ou alguma coisa, ele vai esperar até a primeira audiência, capaz 6 meses, né? E vai conhecer o defensor público com sorte na audiência. Então, eu aqui nesse programa, eu tiro o chapéu para o ministro Gilmar Mendes, esse mutirão que ele está fazendo. Mutirão carcerário, isso? Do CNJ, eu acho isso fantástico. Como é que funciona o mutirão carcerário? Eu gostaria de São juízes... 75 presos que já foram tirados do sistema. Em Salvador, você tinha lá um sujeito que estava 11 anos aguardando o primeiro julgamento. Isso é uma vergonha, uma menina Eu gostaria de contrapor aqui. Eu já participei de muitos mutirões. E os mutirões, eles não são tão efetivos assim. E há um pouco de propaganda aí. Institucional? Um pouco de propaganda institucional. Outra coisa, quem participa do mutirão é um juiz que deixou a sua execução. Ele deixou a vara de execução, por exemplo, empilha processo lá, empilha processo para processo do outro. Então, o mutirão, esse ano... Desveste o santo, é exatamente isso. 1.675 presos em liberdade. O que se precisa é de uma estrutura que funcione de forma cotidiana. Ou seja, uma vara de execução mais... Exatamente, aparelhada, defensoria pública com mais defensores. Agora, isso implica o quê? Né? Então, nós já passamos pela questão da mentalidade. Por outro lado, agora vocês já estão falando no investimento. Né? Quando fala é preciso mais estrutura, mais recursos, isso implica investimento. Isso investimento implica no lugar também... certo, não em construção de presídios. Investimento numa melhor efetividade da justiça, na defensoria pública. Mas isso não é um processo mais a longo prazo? Por exemplo, a construção de um presídio, com a tecnologia hoje, muito rapidamente você pode ter e é muito mais difícil a formação de mais magistrados, né, a contratação de pessoal para novos fóruns e o equipamento, essa coisa toda leva mais tempo. A impressão que eu tenho, não sei se é exatamente assim.